Bom dia, a gente começa agora mais uma edição do programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui do SBT News. E o nosso convidado de hoje é Ciro Gomes. Ciro nasceu em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, mas mudou-se aos 4 anos para Sobral, no Ceará. É casado, tem 4 filhos, é advogado, professor universitário, escritor, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda de Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. É pré-candidato à presidência da República. Muito bom dia, pré-candidato. Bom dia, Débora. Eu que agradeço a você o privilégio de cumprimentar todos os assinantes do nosso SBT News. E então, assim, eu quero abrir essa entrevista com uma pergunta que muita gente se faz. A sua pré-candidatura, que deve se transformar em candidatura à presidência da República pelo PDT, é para valer? É para valer. E não é porque é fácil ter humildade diante dos fatos de saber quanto difícil é, mas ela é necessária por uma circunstância simples. O Brasil, Débora, está pela primeira vez em 120 anos estagnado economicamente. É uma década inteira sem crescer absolutamente nada. Nasceram nesse período 25 milhões de brasileiros, já com uma precariedade imensa na atenção materno-infantil. A fome volta ao lar da maioria esmagadora do povo brasileiro, se nós tomarmos em conta que as pessoas, mais da metade da população, não está comendo o mínimo necessário. A renda do povo está na sua menor nível na série histórica. O sintoma mais grave disso é o salário mínimo, abaixo do qual 33 milhões de pessoas têm renda. É o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só perde para o valor da Venezuela, que é um país que está em caos institucional há décadas. Bolsonaro é responsável pelos últimos 3 anos dessa tragédia, mas o Lula e o PT são responsáveis pelos outros 7 anos. E eu estou tentando mostrar isso para as pessoas, porque o Bolsonaro não caiu de Marte. Bolsonaro é uma consequência de um protesto equivocado, um protesto absolutamente enganoso, mas um protesto compreensível com a minha sensibilidade, com a minha humildade, contra o encontro da pior crise econômica, que é essa que está aí, produzida pelo PT, ainda agravada pela notícia generalizada de corrupção com a qual o Lula transformou a administração pública brasileira. Por isso é necessário, sou o único, lamentavelmente, candidato que propõe uma mudança desse modelo econômico perverso e do modelo de governança política brasileira que eterniza uma crise na medida em que transformou a presidência da República numa espécie de testa de ferro da ladroeira orgânica do país. Eu quero, ao longo dessa entrevista, eu quero aprofundar esses 2 pontos, essas 2 mudanças que o senhor propõe, mas ainda falando do cenário eleitoral, então tá, o senhor pontuou e tem a ver com o que a gente vê nas pesquisas, que tem uma parcela do eleitorado que diz que pretende votar em Lula contra Bolsonaro e que pretende votar em Bolsonaro contra Lula. E por que é o voto, não sei se o senhor faz parte das pessoas que acreditam ou não em pesquisas de opinião, mas por que as pesquisas de opinião trazem essa polarização e essa tradução, né, em votar no anti-Lula, no anti-Bolsonaro e não num outro nome que fuja desses 2 parâmetros. Eu digo isso porque o senhor está em terceiro lugar nas pesquisas, às vezes aparece com 9, às vezes com 7, às vezes com 6, enfim. Aí eu queria entender qual que é a sua visão sobre isso. Débora, eu tenho muita experiência, já são 40 anos de vida pública, para olhar de novo com muita humildade, com muita serenidade, mas também com muita segurança daquela que é a análise que eu vou repartir com você e com os telespectadores. Pesquisa é retrato. Ou seja, é claro que no Brasil se corrompe tudo, é possível também que se tente corromper pesquisas. Mas vamos esquecer essa distorção da nossa vida contemporânea e vamos acreditar no caráter científico da estatística. Ora, estatística é como uma colherinha que você coloca na panela da sopa. O que eu estou querendo dizer? Se você deixar a sopa em cima do fogão de noite para de manhã e chegar de manhã e for experimentar e tirar a colherinha, provavelmente você não vai saber o gosto da sopa. O que é que instintivamente todos nós fazemos para que a colherinha seja representativa do conjunto da sopa? A gente mexe a sopa, não é? Ou seja, sob o ponto de vista de estatística, você faz com que o universo seja homogêneo para que uma colherinha tomada em qualquer lugar da sopa seja representativa daquilo. A campanha política tem esse papel de mexer a panela da sopa, para fazer aqui uma comparação. E ela não começou ainda. O nível de atenção que a população tem ao assunto eleições é crescentemente engajado, é crescentemente colhido, mas ele só acontece mesmo a partir da frequência com que a campanha vai para a televisão.
que é o grande meio. A internet é um meio importante, é onde hoje está quentíssimo, parece que a eleição é amanhã, mas é uma coisa que, infelizmente, só é acessível para uma minoria muito privilegiada, que tem tablet, que tem internet de alta resolução, de alta velocidade, enfim. De maneira que é preciso ter paciência e humildade. Agora, veja bem, se o critério for este, das pesquisas, como um retrato, entendendo que o filme é que vai definir o quadro, na medida em que a população for entrando no assunto, nós temos que a reeleição é uma coisa tão distorsiva da vida brasileira, as condições da disputa são tão desiguais, tá? E o Bolsonaro fazendo uma emenda à Constituição absolutamente criminosa, encantoando os políticos, porque de um lado tem uma necessidade grave da gente fazer alguma coisa pelos povos brasileiros que estão absolutamente miserabilizados, sofrendo a fome verdadeira, e de outro lado você tem um arrastão de corruptos dominando as duas casas do Congresso brasileiro, que encantou a oposição de maneira que praticamente se vota por unanimidade, uma coisa que violenta a legislação brasileira. Enfim, mas a reeleição é isso, é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Tal é a desigualdade na condição da disputa. Apesar disso, Bolsonaro tem entre 25% e 30%. Ou seja, parece que desta feita o plebiscito será contra o governo. De outro lado, o Lula é o candidato a presidente desde 89. As pessoas precisam pôr a mão na cabeça e lembrar. O Lula é corresponsável por tudo que está acontecendo no Brasil, porque ele é candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010. Ou seja, ele é candidato ou por um preposto, ele se apresenta candidato de maneira que todo mundo sabe quem é o Lula, tem ódio ao Lula, ou amor ao Lula, paixão despolitizada pelo Lula, e ele se apresenta, não é, agora como candidato de novo, com todas as eleições que o país teve desde a redemocratização até aqui. Apesar disso, ele soma 40%, 45% dos votos. Ou seja, nós temos aí 30%, 35% dos votos que não têm adesão a esse critério. Eles estão dispersos, a maior parte desses já está comigo, mas eles estão dispersos porque também estão obrigados editorialmente a escolher o coisa ruim ou coisa pior. Paciência, humildade e apostar na inteligência do povo. É fácil? É simples? Eu sou o favorito? Não, eu tenho muita humildade para saber. Mas não tem nada que me tire dessa disputa, porque ela é necessária, a não ser o povo brasileiro. E qual que é a sua estratégia quando vai ser as convenções do PDT, pré-candidata? É 23? A nossa já está marcada, é a primeira que está marcada para o dia 23 de julho, 23. a próxima. 23 de julho. Então, ali o senhor já vai oficializar sua candidatura? Isso. O PDT vai oficializar minha candidatura numa convenção que já está convocada para o dia 23 de julho próximo. Quem vai ser seu vice? Eu vou deixar como delegação para a Executiva Nacional ultimar esses entendimentos para o meados de dia 6 de agosto, na verdade. Por quê? Porque como eu sou o candidato contra esse grande modelo econômico e contra esse modelo de governança política, não é razoável que eu espere que o sistema venha em meu socorro. Mas há conversas aí de atacado, por exemplo, PSD, União Brasil, e de varejo, frações de cada um desses partidos. Ainda essa semana estive na Bahia conversando com lideranças do União Brasil. Enfim, nós vamos aguardar, porque eles querem ver até a última hora qual é a condição de viabilização da minha candidatura, e o que eu considero normal e legítimo. Mas eu estou pronto para disputar, se for necessário, apenas com as forças do meu partido. Certo. Uma outra... Não sei, posso dizer que uma crítica, mas que a gente já vi reportagens dizendo, o PDT não conseguiu ainda formar uma aliança nacional em torno da candidatura de Ciro, sendo que até eu digo sem demérito nenhum, e aí eu estou dizendo só por uma questão de pesquisa de opinião, que como o senhor falou é só um retrato, é só uma colherinha da sopa fria, gostei dessa história, mas, por exemplo, Simone Tebet, que aparece com 1%, 2% do MDB, conseguiu juntar ali PSDB, enfim, alguns outros partidos e fragmentos também em torno da candidatura dela. E o senhor ainda não conseguiu no PDT essa aliança nacional. Por que isso acontece? E isso é um problema? É um problema, certamente, mas é um problema que é uma opção minha. Porque, deixa eu lhe dizer, eu não quero ser candidato para repetir o modelo econômico e nem o modelo de governança política. Débora, acompanhe junto com o seu espectador a história brasileira, é a nossa história. Desde a redemocratização para cá, nós estamos experimentando esse mesmo caminho. Olha do que deu. Collor governou com essa gente desse modo, né, ao modo neoliberal, e com o centrão, ou o lado corrupto da política brasileira, e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB perdeu as eleições nacionais, desde então até aqui, e aparentemente nem sequer terá condição de apresentar um candidato para disputa.
foi dizimado na vida brasileira. O Lula governou com essa gente, com esse mesmo modelo, e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, com esse mesmo modelo, e foi caçada. Não é? O Michel Temer governou com essa gente e foi parar na cadeia. E agora o Bolsonaro, que prometeu mudar tudo, governando com essa gente, está completamente desmoralizado. E se ainda sobrevive, é pelo antipetismo, antilulismo, que se revelou um ano e pouco atrás. Quando aconteceram as eleições municipais, o PT, já com o Lula nas campanhas municipais em todo o Brasil, perdeu em todas as capitais brasileiras. Essa é a humildade que falta ao Lula e falta ao PT para entender que é um ciclo vencido, é um ciclo passado. E por isso o PT protege o Bolsonaro com tanto cuidado, com tanto zelo. Por isso o Lula fala tanta coisa que parece uma grande bobagem, mas na verdade ele está salvando o Bolsonaro do desastre, sabotou a luta que nós estávamos fazendo nas ruas pelo impeachment. Então, repare, se esse modelo é para ser reproduzido, eu não quero ser presidente do Brasil, com todos os S's e R's. E se você quiser, a gente pode aprofundar. Por exemplo, eu defendo um modelo tributário completamente diferente do que está aí. Hoje, no Brasil, só quem paga imposto é pobre e classe média, e pequena e média empresa. Os super ricos no Brasil transformaram o Brasil institucionalmente num paraíso fiscal. Deixa eu lhe dizer, salmão, filé mignon, queijo suíço foram introduzidos numa lista de produtos de luxo na cesta básica do povo e não recolhem 8 bilhões de reais de PIS/COFINS. O cara da Localiza, né, não paga imposto, que é uma locadora de veículos, quase 70% do faturamento dele é vender carro que ele comprou sem imposto por um regime de preferência, e eu estou dizendo isso com toda clareza. Portanto, eu me bato contra um sistema e tenho muita clareza do que é que tem que ser feito para dizer de onde vem o dinheiro para botar toda a meninada brasileira numa escola em tempo integral, como estamos fazendo no Ceará. E isso, evidentemente, haverá resistência, porque, sabe, o sistema não me quer. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Você, como trabalhadora da comunicação, paga 27,5% de imposto de renda no seu salário, e um banqueiro bota 1 bilhão e 300 milhões de reais de renda da pessoa física, igual você, e não paga nenhum centavo. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei, compreende? Então a diferença básica é essa, porque a política tem essa casca, Chico, Maria, Manel, paixão, mas na prática as pessoas são preferidas ou hostilizadas pela elite se elas são contra ou a favor desse quadro absolutamente perverso, Débora, em que 5 pessoas... Olha o que eu vou dizer, espectador do SBT. 5 brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Para ser exato, 108 milhões de pessoas, se você somar tudo que elas têm, dá o que a fortuna dos 5 brasileiros mais ricos. 5 bancos, quer dizer, 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. Não tem nenhum chinês, nenhum coreano, nenhum italiano, nenhum alemão, nenhum inglês. E só no Brasil você tem 5 bancos concentrando 85% de todas as transações financeiras. 65 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC por causa dessa política. 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antessala da falência, por causa dessa política. E eu proponho com clareza que eu vou para cima e vou para mudar essa política. Ou, volto a dizer, humildemente, não quero ser presidente para ser mais um que vai ser preso, caçado. Eu não tenho natureza para isso. Certo, eu quero que o senhor fale sobre, o senhor tocou num assunto, acho muito importante para muitos brasileiros e empresários, que é a questão de estar com o nome sujo, né, que a gente chama, pessoa física, pessoa jurídica. Qual que é a sua proposta? Foi uma proposta até copiada, né, em 2018 depois, mas qual que é a sua proposta em relação a esse tema? Deixa eu lhe dizer, Débora, primeiro, é uma proposta que está conectada com um projeto. E a ideia básica, esse projeto está escrito para ser criticado, para ser melhorado, para que as pessoas não votem em mim porque gostam de mim ou deixem de votar porque não gostam de mim. Nós temos que obrigar todos os candidatos a fazerem um diagnóstico da crise brasileira e a proporem, porque o que precisa mudar no Brasil só vai mudar se a gente estabelecer uma cumplicidade com o povo brasileiro. Senão o poderoso vai sempre ganhar ou pelo suborno, ou pela pressão, ou pela propaganda, porque eles controlam os mecanismos de formação de opinião no Brasil. Então, repare, o PIB brasileiro está estagnado há 11 anos. Pela primeira vez em 120 anos, esse país, que foi o país que mais cresceu no mundo, parou de crescer completamente. Se não crescer, não tem resposta para emprego, para salário, para imposto, para saúde, imposto para educação, imposto para segurança pública, para infraestrutura, não tem. Fora do crescimento econômico, não há solução para nenhuma das prioridades brasileiras. O que me assusta no Lula é o Lula que sabe disso pela experiência que já teve,
deixar o povo acreditar que se ele chegar ao poder, o paraíso vai descer para a terra. Isso é o maior estelionato eleitoral e estabelecerá para o futuro do Brasil uma crise sem precedentes, porque será a inconfiabilidade final de uma espécie de mito em que o Lula se transformou. Mas volta aqui. Então, repare, para crescer, o país precisa entender de onde é que vem crescimento. O primeiro motor do crescimento é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, contrata mais gente para produzir, compra mais matéria-prima. E a traquitana da economia começa a girar. Todo mundo pode entender isso com facilidade. De onde é que vem? Isso responde, Débora, por 60% do crescimento brasileiro quando ele acontece. E é a causa pela qual ele não acontece. O consumo está estrangulado por quê? Porque o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda estão nos piores níveis, como eu já descrevi para você, da história brasileira. E o Bolsonaro agravou isso, mas quem produziu isso foi o Lula e o PT, e a Dilma. Os números e a data dos números estão todos aí para quem quiser conferir, se não for um fanático que esteja interessado em aprofundar a compreensão dos problemas brasileiros, como eu quero fazer. Então, veja, emprego e renda vem depois que o país cresce. O único lugar onde eu posso começar a virar o jogo é no crédito. Ora, 65 milhões de pessoas não viraram caloteiros. Percebe? Eles estão assim, inadimplentes, por duas razões. O juro é o mais criminoso do mundo, e eu preciso atuar para reduzir esse juro. E, de outro lado, eles perderam emprego e renda. As pessoas estão optando entre pagar a conta da energia e comer, entre pagar a conta da água e do telefone e comer. Não é? Então, as pessoas não viraram inadimplentes porque houve um surto massivo, sabe, de calotismo no Brasil. Isso não é razoável. O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? Pegar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banrisul, juntar esses bancos e fazer um grande leilão para os grandes credores. Então, pega o Magazine Luiza. Ele tem ali 1 bilhão de inadimplência, eu chamo publicamente, faço um edital e digo, se você me der um desconto, o maior desconto que você me der, você vem primeiro, que eu vou refinanciar esse passivo que você tem aí, que provavelmente não vai recuperar nunca mais. Quando a gente faz isso aqui no Ceará, eu estou dando exemplo prático, a gente consegue desconto de 90%. Quem tiver dúvida, entre no Google e veja, leilão do Serasa. Você consegue simplesmente, é muito simples de conseguir, tanto mais se o governo entrar, desconto de 90%. Ora, esse desconto de 90% reduz a dívida média a R$ 1.400 por pessoa. E aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e esses outros bancos, e os bancos privados, se quiserem aderir, entrarão financiando esse saldo devedor, aí sim, 36 vezes, trocando o juro criminoso de 1.000%. Eu vou dar o nome aqui, Fininvest, cobrou, eu vi uma operação de 1.000% de juros no crédito consignado. Isto tudo é usura, isso tudo é crime, porque eles apropriaram pelo suborno o Banco Central. E o Centrão deu a eles agora a institucionalidade e uma autonomia, de maneira que o Lula está comprometido de manter essa mesma política. Enquanto o nosso povo não entende, o Lula está prometendo que vai manter a direção do Banco Central. Veja bem, que o Bolsonaro nomeou. Eu não aceito isso. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer uma política de juro consistente. Para as empresas, 6 milhões de empresas. Escuta bem, 6 milhões de empresas no Brasil estão no Serasa, que é a antessala da falência. Porque houve um surto de calotismo, todo mundo virou caloteiro no Brasil? Não, não é verdade. Você tem duas razões para isso. Uma, a capacidade instalada brasileira das empresas está desocupada entre 20% e 25%. Ou seja, eu tenho a capacidade de produzir 1.000 geladeiras e faz 15 anos que o Brasil só vende 750. De maneira que todas as empresas estão no prejuízo, por média. Todas é um exagero, mas por média elas estão no prejuízo. Isso é uma queda. E o coice qual é? O governo brasileiro faz 28 anos, cobra do povo da produção brasileira, do comércio, da indústria, a maior taxa de juros do planeta Terra. Sem nenhuma justificativa técnica. Nenhuma justificativa técnica, porque juro não faz baixar a conta de petróleo, juro não faz baixar a conta da luz, que são preços administrados pelo governo. Então, vou fazer o quê? Vou fazer um grande fundo lastreado nas reservas cambiais brasileiras, tirar ali 70 bilhões de dólares e refinanciar com juro internacional, com o crédito internacional sendo em dólar, com a taxa de câmbio alta, o risco cambial está esconjurado, mas eu troco o juro brasileiro de 80%, 70%, 80% por um juro internacional de 2%, 3% ao ano. Com isso, eu restauro a condição de refinanciar a estrutura empresarial brasileira. O terceiro motor é o investimento público, se você quiser a gente vai falar, mas eu estou aqui nessas duas questões da inadimplência, onde há uma política pública para ser feita, porque o calote no mundo é 2%, é 3%. No Brasil é da maioria.
E, evidentemente, a causa não é a desonestidade do povo brasileiro, é o juro criminoso que o governo impõe ao nosso povo. Especialmente que muito brasileiro hoje está endividado para pagar a conta de água, está se endividando para pagar a conta de luz, para comprar gás, não é nem para comprar eletrodoméstico, né? Eu vou voltar, até anotei aqui para a gente voltar para falar da questão do investimento público, mas 2 pontos só do que o senhor falou, só para a gente não perder, para a gente abordar rapidinho. O senhor falou sobre o compromisso do ex-presidente Lula, caso eleito, de manter a direção do Banco Central. No governo Bolsonaro, o Banco Central se tornou independente do governo. Né? O senhor reverteria isso? Sim, eu vou substituir o Estatuto de Autonomia. Só corrigir a palavra, para ser mais precisa, a autonomia do Banco Central. Desculpe, pode continuar. Isso. Eu já tinha corrigido na resposta. Então, a autonomia do Banco Central, as pessoas precisam entender. O Banco Central administra a taxa de juro, administra a dívida pública e administra a taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com o dólar. O que quer dizer que o Banco Central, no limite, define os preços, porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E pão é feito de trigo, o Brasil não tem suficiência na produção de trigo, importa trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro paga em dólar. Portanto, o Banco Central é que define a inflação, define o valor real do salário, etc. Será razoável que o governo brasileiro perca absoluta influência sobre a agência que controla os preços das coisas, o valor real dos salários, a inflação, a caristia que está aí comendo o salário do povo brasileiro e a taxa de juros que estrangula a economia? Isso não é razoável. Não existe, Débora, deixa eu lhe dizer qual a experiência que eu tenho, em nenhum lugar do mundo um estatuto como esse. Nenhum lugar do mundo. Quer dizer o quê? Que o Banco Central do mundo são completamente vulneráveis a um ditado do governo? Não, eu já fui ministro da Fazenda. O Banco Central já trabalhou sob minha liderança e não fez brincadeira nem demagogia, ao contrário. No meu período, nós fizemos a intervenção no Banespa e no Banerj. Eu sou muito severo. Eu nunca tive um dia de gastar mais do que arrecadava como prefeito da 5ª cidade brasileira, ou governador do 8º estado brasileiro e comandante da economia do Brasil, por delegação do presidente Itamar Franco. Eu não tenho um dia sequer, portanto, eu tenho um equilíbrio, serenidade, seriedade, severidade para dizer o que eu estou dizendo. Pois bem, o mandato do Fed americano, que é o Banco Central mais, vamos dizer, paradigmático do mundo, porque controla o dólar, é um mandato duplo. Ele é obrigado a perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ou seja, ele não pode fazer o que o Banco Central brasileiro faz, que é atirar com taxa de juros e destruir a economia. E destruir a economia significa também destruir as contas públicas. O empresariado brasileiro, com toda razão, clama, suplica por uma reforma tributária. Essa reforma tributária é impossível, sabe por quê, Débora? Porque 1,5% de aumento na Selic, que o Banco Central fez 6 agora, 6 vezes 1,5%, representa 60 bilhões de reais nos cofres públicos, fora do teto de gastos. Ou seja, mais da metade do juro da despesa do orçamento brasileiro é juro e rolagem de dívida, e isso está fora do teto. Como o Bolsonaro fica distribuindo favores aí para general, etc., etc., o que aconteceu também? Os gastos correntes cresceram 9% acima da inflação. Onde é que está o teto de gastos? Em cima do investimento que reduziu para o menor volume da história. Ora, o investimento é que faz o país crescer. Se o país não crescer, não tem emprego, não tem salário e também não tem dívida. Não vai se honrar a dívida, porque a dívida brasileira está galopando. O risco do Brasil percebido no estrangeiro está igual ao da Dilma. O desastre é geral e eu não tenho comando sobre isso, se eu aceitar. Agora, quando é que foi votado esse estatuto? Que dia foi a discussão que aconteceu? Este Lira, claramente vendido para os banqueiros, pegou o auge da pandemia, todo mundo desesperado no auge da pandemia, se ia morrer 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, ninguém sabia direito ainda, os indicadores eram absolutamente assustadores, pegou o colapso da economia, nosso povo fechou comércio, hotéis fecharam, os artistas, os produtores culturais entraram totalmente em colapso, e nesse cenário, o Lira ligeirinho passa uma autonomia do Banco Central absolutamente criminosa. Comigo não fica um dia. Vamos ter logo clareza disso. Ou seja, de novo, olha lá as alianças. O sistemão quer ver o Satanás e não quer me ver. Por quê? Porque eles aproveitaram a pandemia e compraram o Banco Central para a banca. Essa é a grande questão. Se você não tomar de volta o Banco Central para o interesse público, esqueça, e esse é o crime que o Lula está cometendo. O Lula está cometendo um crime, se eu não conseguir subverter e proteger o povo brasileiro, lamentavelmente a história vai mostrar o que eu estou dizendo. Tome nota, guarde esse vídeo para a gente saber. Eu espero muito proteger o Brasil desse desastre.
Só para pontuar aqui, o senhor falou Lira, está se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados, Ao Arthur presidente Lira. da Câmara Federal, dos deputados. Isso. Teve um outro momento que o senhor falou sobre o ex-presidente Lula proteger com muito carinho Jair Bolsonaro, porque essa polarização interessa a campanha dele. Quer dizer, se interessa a campanha dele, sou eu que estou adicionando aqui, mas enfim. Não, mas é isso mesmo. Mas eu já vi o senhor É falando isso mesmo. isso. A minha dúvida eu não sei se o senhor sabe, mas eu acompanho muito todas as redes, enfim, a gente que cobre a eleição está acompanhando muito, mas tem assim, dezenas de vídeos do senhor, trechos, né? Porque eu sei que o senhor critica Bolsonaro, critica Lula, mas tem dezenas de vídeos do senhor criticando Lula sendo replicados a rodo nas redes bolsonaristas. E isso, de certa maneira, o senhor acaba, de alguma maneira, emprestando ali a sua credibilidade de quem já foi de um governo Lula e é uma pessoa de esquerda, criticando Lula e isso, de alguma maneira, alimentando e ajudando como uma espécie de linha auxiliar de Bolsonaro, mesmo que não seja esse seu objetivo. Mas o senhor tem noção dessa consequência? Tenho. Eu só posso me proteger disso com 3 argumentos. O primeiro argumento é: o que eu falo é verdade ou mentira? Então a sociedade brasileira tem que fazer um filtro, todo político deve ser filtrado. E eu juro pela honra, sabe, pela minha honra de 40 anos sem um precedente, nunca respondi por um processo de corrupção, sempre fui o mais popular dos gestores públicos nos cargos que passei, não tenho precedente de andar mentindo. Mas, de qualquer forma, eu peço humildemente que as pessoas filtrem. É verdade ou mentira que o Brasil, entre 2010 e 2020, cresceu 0? E 2020 é 3 anos de Bolsonaro e 7 de PT. Isso é rigorosa verdade. É verdade ou é mentira que o Valdemar Costa Neto, que preside o partido do Bolsonaro hoje, foi um cara a quem o Lula deu DNIT para roubar e foi caçado, preso, condenado no Mensalão? Ou é verdade ou é mentira? É verdade ou mentira que o Roberto Jefferson, o Lula deu os Correios para ele roubar e aparece agora defendendo o Bolsonaro e foi condenado e preso no Mensalão, porque o Lula quer passar uma esponja como se não tivesse se generalizado a corrupção no governo dele. É verdade ou mentira que o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira roubar na Petrobras? Eu sei comovidamente que isso é verdade. É verdade ou mentira que o Lula deu Furnas para o Eduardo Cunha roubar, que depois foi preso e condenado? É verdade ou mentira que o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, que eu tinha ocupado, e o projeto de São Francisco, talvez o mais importante projeto de infraestrutura do período Lula-Dilma, né, deu para o Gedel Vieira Lima. E a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica. Sabe quem é o Gedel Vieira Lima? É o cara daquela cena, daquela fotografia de R$51 milhões no apartamento em Salvador. Só que o Lula não fez isso no passado. O Lula está exatamente agarrado com essa mesma gente hoje. Ou seja, eu estou dizendo que o Lula produziu a crise econômica que está aí e que o Lula estabeleceu a corrupção como uma ferramenta central do modelo de poder dele e do PT. Isto é comovidamente verdade pela saúde dos meus filhos e dos meus netos. Isso é para a gente julgar, não tenho nenhum prazer de dizer isso, mas é assim que o debate deve acontecer. Então, repare, se o Bolsonaro usa ou não, não é do meu controle, mas também não faltam opiniões muito claras minhas sobre o Bolsonaro. É verdade ou mentira que os filhos do Bolsonaro e as ex-mulheres são todos ladrões? Infelizmente é verdade. O Flávio comprou uma mansão de R$6 milhões sem ter renda para isso. As rachadinhas o Bolsonaro fazia, eu fui contemporâneo do Bolsonaro deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro do auxílio moradia do gabinete. Eu tenho os documentos todos, por isso que ele não me processa. Ou seja, eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro, não é por nenhum prazer, é de que esse modelo econômico e esse modelo de governança política, que é rigorosamente o mesmo para os dois, é o que está matando o Brasil. Ou seja, eu tenho ou não direito de participar do debate falando a verdade. E esse é o terceiro argumento. Eu tenho o dever de fazer isso. Desculpa, aí agora eu fiquei curiosa, desculpa a minha ignorância de eu, às vezes, não saber, mas o senhor falou que tem os documentos, o senhor já trouxe a público? Sim, boa parte deles. Eu tenho uma nota fiscal, por exemplo, da gasolina do Bolsonaro no período que eu era deputado, porque eu, curiosamente, fui ver. Isso tudo está no portal da transparência da Câmara. A nossa imprensa é porque, de fato, seleciona as coisas e tal. Mas eu, no meu gabinete, eu fui olhar, porque eu quis comparar. Eu era deputado na mesma época que o Bolsonaro era deputado. O meu gabinete gastava R$600 por mês de gasolina.
sempre em postos alternados ou diferentes em Brasília, onde os carros circulam. Eu tenho uma nota fiscal, Débora, do Bolsonaro comprando R$ 12.000 de gasolina num posto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É famosa a frase dele, desculpa aqui a escatologia, estou só aspiando, botando aspas numa frase, em que ele diz para uma colega sua, que é outra característica dele, de desrespeitar as mulheres, ele diz que usava auxílio moradia para comer gente. Por quê? Porque ele recebeu auxílio moradia sendo proprietário de um imóvel em Brasília. Então, sabe, a rachadinha é um negócio absolutamente escandaloso. Mas isso aí é só o vulgar. O que o Bolsonaro está fazendo, por exemplo, na administração pública brasileira, ele vendeu para um banco, de novo um banco, 3 bilhões e 700 milhões de reais da carteira de crédito do Banco do Brasil. Escuta bem, o Banco do Brasil foi criado por D. João VI e criou uma subsidiária para recuperar créditos que as pessoas não pagam na data certa. Pois bem, existe uma subsidiária, ou seja, uma empresa do conjunto das empresas do Banco do Brasil, encarregada só disso. Pela primeira vez desde D. João VI, o Bolsonaro pegou todos os ativos do Banco do Brasil, 3 bilhões e 700 milhões de reais, e vendeu para o BTG por 300 e poucos milhões de reais, sem licitação. Isso não sai nos jornais porque, infelizmente, o mercado tem uma prevalência grave, mas isso aqui eu estou com todos os documentos. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora por preço de ação de varejo. Quem conhece o mercado sabe que uma coisa é você vender uma ação ordinária da Petrobras no mercado do dia a dia, outra coisa é vender o controle. Quando vende o controle, a ação sobe até 1000%. Ele vendeu toda a BR Distribuidora. O Bolsonaro vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras, percebe? E entregou para quem comprou um contrato de aluguel que o valor do aluguel de 5 anos, 6 anos, paga todo imobilizado. É uma ladroeira absolutamente orgânica que o Bolsonaro patrocina no Brasil. E eu tenho todos os documentos à sua disposição, se vocês quiserem. Tá certo, muito obrigada. E eu queria falar... Então, atenção, petistas, pode usar minhas declarações aí nas suas redes, porque o que importa é se eu tenho o direito e dever de fazer isso e se é verdade o que eu estou falando. Tá certo. E aí eu gostaria de falar um pouco mais, e a gente vai e volta, tá? Nessa coisa de eleição, dos seus adversários e também nas suas ideias. A gente já passamos dos 30 minutos, acredita? Mas a gente vai e volta. Vamos lá. Aqui, essa ideia, eu queria detalhar um pouquinho mais suas ideias na questão da economia. Não sei, né? No começo, antes da gente entrar no ar, eu falei, olha, pode falar à vontade, agora talvez a gente tenha que ir um pouquinho mais rápido. Mas assim, o senhor falou bastante... mais breve, okay. O senhor falou... Não, é só porque tem muito assunto, mas enfim, tá ótimo. O senhor falou bastante, costuma falar muito, né, nas suas lives, nas suas entrevistas, sobre a questão dos juros criminosos no Brasil, né? O adjetivo que o senhor usa. E eu queria saber o seguinte, num governo Ciro Gomes, qual seria um patamar de juros praticado pelo Banco Central, no caso, que não teria mais autonomia no seu governo, razoável ali, enfim, para não estrangular a economia, como o senhor diz? Ele terá um estatuto novo de autonomia, só que será em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura, ou seja, ele estará obrigado a perseguir a menor inflação, a proteger a saúde da moeda, como eu fiz, eu ajudei a fazer o real. Mas ele estará obrigado a vigiar o nível de atividade econômica, ou seja, emprego, espaço para crescimento da renda e a questão fiscal. Ele não pode ser o grande destruidor dos cofres públicos. Eu digo de novo para o brasileiro que está nos ouvindo. Todo mundo está sentindo falta de dinheiro na saúde, na educação, na segurança, na cultura, está todo mundo sentindo. A infraestrutura do país está entrando em colapso porque nem tem dinheiro para manutenção. Pois bem, o Banco Central, numa tarde, manda ver 1,5% de aumento na Selic, isso custa 60 bilhões de reais nos cofres públicos, o mesmo caixa, o mesmo bolso. Isso é o que eles querem separar, como se não fosse dinheiro que vai no limite sair do bolso do trabalhador, do empresário, pelo sistema tributário. Ou seja, é impossível ao país equilibrar sua conta, fazer o investimento e, portanto, retomar o crescimento, o emprego, a renda, a condição das pessoas pagar suas contas sem uma política de juro compatível com o mundo. O juro é alto no Brasil por 2 fatores. Um fator é o desequilíbrio estrutural das contas brasileiras. Portanto, é o seguinte, o governo é o mais voraz tomador de dinheiro. E dinheiro, juro é preço de dinheiro. Se você tem uma grande demanda por dinheiro e a oferta necessariamente de dinheiro é limitada, o que acontece com o preço do dinheiro? Que é o juro, ele sobe. Portanto, a grande tarefa aqui é remover a causa, consertar a conta pública.
Para consertar a conta pública, eu preciso redesenhar o modelo previdenciário, o modelo tributário, o mercado de capitais, uma série de lugares onde a gente tem que mexer para redesenhar o modelo de desenvolvimento brasileiro, e eu estou com a proposta escrita. Porém, no Brasil, minha cara Débora, existe claramente um componente de cartel na formação da taxa de juros no Brasil. Claramente. O que é o cartel? É assim, se todos os donos de padaria em Campinas, no interior de São Paulo, se juntarem num jantar aqui em Fortaleza e combinarem que daquele dia em diante eles vão cobrar o preço do pão juntos, e quem quiser comer pão pelos hábitos que tem vai ter que morrer na mão deles, acabou a competição, que é aquela ilusão que a gente tem de que se houver competição nós vamos ter acesso ao melhor produto, ao melhor serviço, ao menor preço. Quem garante isso é a concorrência. Portanto, a maior distorção que se produziu no Brasil, isso foi o Lula que fez. Desculpa, petista, isto foi o Lula que fez. Aliás, dando sequência ao mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, eles concentraram 85 de cada 100 transações financeiras na mão de apenas 5 bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Esses 5 bancos atuam em cartel. Como é o cartel? Nos Estados Unidos tem 5 mil bancos competindo pelo cliente. Quando eles competem, o que é que acontece? O juro cai e as tarifas caem e os serviços são qualificados para ganhar o freguês. No Brasil, eles estão combinados. Então, veja, a inflação nos Estados Unidos é 8%, a taxa de juros é 3%. A inflação na Europa é 8%, a taxa de juros é 3%. Na China, a inflação é 6%, a taxa de juros é 0%, do ponto de vista da inflação real, do juro real. No Brasil, nós estamos em 13,25%, o governo pagando. Se eu pago por um papel do governo uma rentabilidade de 13%, qual é o negócio, comércio, indústria, mesmo a agricultura, que paga 13% de lucro? Não existe isso. Portanto, eu tenho que fazer as duas coisas: consertar a conta pública para remover a causa e descartelizar o sistema financeiro brasileiro, agravando a concorrência, ou seja, um choque de capitalismo que cabia ao Banco Central ou ao CAD fazer, e nenhum deles fez, porque o sistema financeiro comprou o Banco Central e comprou o governo. Quando o Lula assina a carta aos brasileiros e o Bolsonaro estabelece, junto com o Lira, esse estatuto, eles compraram o governo brasileiro. Qualquer palhaço pode ser presidente do Brasil, desde que o mercado fique com a ferramenta que de fato manda na sorte, na vida e na morte do nosso povo. Pré-candidato, olha que coisa perversa. Por conta do tempo escasso, eu vou te fazer uma outra pergunta e vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais objetivo. E é uma pena isso, porque é o seguinte: vários outros pré-candidatos e outras pessoas que eu já entrevistei ao longo da vida, a pessoa fala que vai fazer tal coisa, mas não explica como. Aí o senhor, como sabe explicar exatamente o que tem em mente para fazer, então aí eu estou te pedindo exatamente o contrário. Olha, não precisa explicar tudo como, só me fala o que vai ser. Isso é muito perverso, mas eu te peço desculpas e ao espectador, porque realmente o tempo é escasso. Vamos lá. Quanto seria mais... Isso, está tudo aí, a explicação está nesse livro. Quanto seria, no seu governo, mais ou menos, o preço do dólar? Isso é uma curiosidade que a gente tem. O dólar é um preço que tem que ser balizado pela saúde das contas do Estado brasileiro com a relação internacional. Então, assim, não pode estabelecer uma coisa. Hoje, o dólar está claramente acima do valor de equilíbrio no Brasil. Claramente acima. Por quê? Porque tem um componente irracional, subjetivo, especulativo, que é essa farra que o Bolsonaro está produzindo, junto com o Lira, com a Câmara, etc., etc., que sinalizou para o mundo que o Brasil não vai dar conta de honrar suas contas. Quando isso acontece, o credor começa a encurtar o prazo da dívida e aumentar o valor de cobrança de juro e esquentar o dinheiro. Isso está acontecendo com o Brasil. Vou dizer de novo, o Bolsonaro está produzindo o mesmo risco que a Dilma produziu. Mas não é porque são diferentes e são pessoas diferentes, é porque é rigorosamente o mesmo modelo. Então, repare, talvez o Brasil pudesse achar uma taxa de equilíbrio aí ao redor dos 4,50, mas isso depende da inflação. Portanto, é completamente arbitrário você dizer quanto é. Mas o que é o seguinte: o Brasil precisa, se a gente separa o agronegócio e beca só a parte industrial, o buraco da conta do Brasil com o estrangeiro vai a 150 bilhões de dólares. Isso faria o câmbio deslizar para 10, 12 reais. Aí o agronegócio, ciclicamente, e a mineração, petróleo, especialmente, vem e paga essa conta e cria uma ilusão. Nós precisamos reindustrializar o Brasil para que a nossa moeda se valorize de forma real e não especulativa, como está acontecendo hoje. Por quê? Porque hoje o Brasil é inconfiável para o investimento estrangeiro. Isso. E sobre o preço do combustível?
Aí é o seguinte, é muito simples de entender. Quanto é que custa um sanduíche na Ceilândia? Custa o custo de produção mais um lucro em linha com as melhores competições. De maneira que se eu fizer o preço do sanduíche subir demais, o que acontece? Vem alguém ou faz um sanduíche igual ao meu e toma o freguês. Pois bem, primeira coisa que a gente tem que entender, não existe concorrência no mundo do petróleo, nem global e nem nacional. A Petrobras, na prática, é um monopólio. Portanto, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. Como é que a Petrobras administrava isso? Era o custo de produção do Brasil em real, que ela trabalha em real, salvo uma margem pequena de preços dolarizados, mais uma lucratividade em linha com as melhores práticas internacionais. Entre 1955 e 2016, é assim que ela fez. O que aconteceu? Em 2016, o Michel Temer atendeu a grande pressão dos acionistas minoritários. O que é acionista minoritário? Banqueiros brasileiros e estrangeiros, de novo. O Lula e o Fernando Henrique venderam 60% do capital da Petrobras, capital não votante, ou seja, o capital que não vota na direção da Petrobras, 60% Lula fez a maior privatização da história da Petrobras, em linha com aquilo que o Fernando Henrique já vinha fazendo. E os acionistas minoritários pressionaram a política brasileira por uma política de preços que largasse o custo do Brasil e afirmasse agora o preço pela oportunidade que o Brasil teria se estivesse exportando todo o petróleo que produz aqui. É um tal de PPI. Eu acabo com isso. No primeiro dia, 2 editais serão publicados. Um, ao Conselho de Administração, onde o presidente da República manda, em nome do acionista controlador, que é a União Brasileira, determinará que agora será de novo custo de produção mais uma lucratividade em linha com o mundo. Qual é a lucratividade do mundo? 6%, 8%. No Brasil, Petrobras, 38%. Então, aquilo que está esfolando a dona de casa, o caminhoneiro, o taxista, o colega, vira lucro e é distribuído antecipadamente, sem pagar nenhum centavo de imposto, a esses banqueiros que dominaram o Brasil por todos os anos. Por isso que a aliança, para mim, será sempre difícil, porque eu vou acabar com essa farra no primeiro dia do meu governo. O senhor falou, agora vamos voltar lá para a questão política, né? Não só das ideias e propostas, mas o senhor falou, né, o senhor citou no começo da nossa conversa a questão do PSDB, que esse ano, muito provavelmente, depois, pela primeira vez desde a redemocratização, não vai indicar, não vai apresentar uma candidatura própria à presidência da República. Qual avaliação o senhor faz sobre esse caminho que o PSDB e onde chegou agora nesse ano de 2022? É uma pena, eu não sei se você sabe, mas eu fui um dos fundadores do PSDB aqui no Ceará. E nas eleições do ano 90, eu fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB. Era uma ideia linda, era uma ideia de uma esquerda democrática, madura, social-democrata, comprometida com a modernidade, né, tentando substituir a demagogia moralista que naquela época caracterizava o PT e que acabou virando essa tragédia populista e corrupta em que se transformou o lulopetismo no Brasil. E fomos ao poder com tanta força e tão brevemente, e com uma mudança histórica para o Brasil, que foi o Plano Real, que eu volto a lembrar, eu ajudei a fazer, eu assinei as cédulas de real, tenho aqui guardadas, enfim. E o que aconteceu? Tragédias brasileiras. O Fernando Henrique jogou na lata do lixo todo o nosso ideário, se acertou com esse centrão e os corruptos da política brasileira, em troca da sua reeleição, não propôs nenhuma reforma naquela hora mágica do país. Eu rompo, e estou de lá até cá lutando para ver se o povo brasileiro percebe a necessidade da gente experimentar outro modelo econômico que substitua essa tragédia neoliberal e esse modelo de governança política que transformou, infelizmente, a presidência da República no epicentro da crise e em que a corrupção é corretamente percebida pela população como uma ferramenta indispensável à governabilidade do país, o que é uma grosseira mentira que está deformando a cabeça da nossa juventude. Você imagina um jovem da militância do PSOL, do PT, ter que explicar, sabe, no bar, que é assim mesmo, que a política é, não é não. O Itamar nunca roubou, nunca deixou roubar, eu nunca roubei, nunca deixei roubar, e o Brasil pode perfeitamente fazer outro modelo de governança política em que a corrupção que aconteça seja uma exceção a ser punida, e não uma regra a ser vigiada e defendida pelos presidentes todos. Pré-candidato, eu acho muito desagradável quando uma pessoa está, às vezes, perguntar para uma pessoa que é pré-candidata o seguinte: se o senhor não estiver no segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Eu acho um pouco deselegante isso. Então, eu quero te perguntar de uma outra maneira. Eu tenho certeza que o senhor tem convicção de que estará no segundo turno. Quero saber, o senhor estando no segundo turno,
qual dos dois projetos o senhor acha que seria mais convergente para o senhor receber um apoio? O projeto do ex-presidente Lula ou o projeto de Jair Bolsonaro? Débora, eu tenho humildade que eu cultivo de verdade, para saber, e eu agradeço a sua delicadeza, mas assim, eu não sou o favorito. Eu preciso que aconteça uma revolução na cabeça do povo brasileiro. A disputa contra o fascismo é uma luta dentro da cabeça das pessoas. A gente tem que mostrar pelo exemplo, pela qualificação da opinião, que é necessário que nós sejamos novamente reconciliados ao redor de um grande e generoso projeto, em que, se não tem lugar para todo mundo hoje, esse lugar para o futuro das crianças, dos jovens, está ali planejado, com data, com prazo, com orçamento, quem vai fazer o quê, que é mais ou menos o que a vida inteira eu fiz. E eu, portanto, sou do campo da democracia. O Bolsonaro é do campo do fascismo, sabe? É do campo do banditismo explícito, é do campo... Agora, o grande problema brasileiro é que, lamentavelmente, sendo pessoas diferentes, o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes, um é do campo da democracia e o outro não é, isso é importante a gente destacar, ambos replicam rigorosamente o mesmo modelo econômico. Portanto, eu aceito o apoio de todos os brasileiros no segundo turno, porque eu quero reconciliar o Brasil. Mas eu só quero ser presidente, eu vou dizer de novo com toda a humildade, eu só quero ser presidente se o povo me der um voto lúcido aqui. Por quê? Porque eu posso me eleger. No Brasil, o Bolsonaro se elegeu, sabe, sem aliança com ninguém, sem comprometimento com nada, não tinha obra, não tinha proposta, não tinha projeto, se elegeu. O Collor veio de fora para dentro, se elegeu, ficaram de fora homens como Brizola, ficaram fora homens como Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, como Mário Covas. Isso é a vida brasileira, da nossa tragédia. Infelizmente é isso, a elite é tão calhorda que fica empacotando ciclicamente esses adjetivos, essas imagens mentirosas, e o povo brasileiro é vítima, não é culpado, é vítima disso. Eu só quero ser presidente se eu conseguir mudar isso. Ou seja, vota em mim, mas vota sabendo o que é que eu proponho. Por quê? Porque no dia seguinte, quando eu chegar lá, eu vou propor exatamente o que eu prometi. E na hora que houver a resistência, a tentativa de suborno, que comigo não funciona, ou as ameaças de CPI, eu vou chamar o povo para se manter ativo e organizado. Só assim a gente muda o Brasil. Portanto, eu aceito o apoio de todos, peço o apoio de todos os brasileiros, porque uma vez candidato eu represento um lado, uma vez presidente eu quero unir o Brasil, reconciliar o Brasil para a gente juntos construir um futuro diferente para o nosso povo. O senhor sabe que essa questão de democracia contra o fascismo, isso estou reproduzindo aqui um discurso de uma parte de campanha, tá? De uma pré-candidatura. Então, assim, às vezes quando a gente fala, as pessoas, essa é a sua opinião, enfim, só quero... Tem sempre que fazer esse disclaimer hoje em dia, né? Mas, enfim, que é justamente isso. Olha, essa eleição é a eleição mais importante desde a redemocratização, porque é a luta da democracia contra o fascismo e o que dizem sobre o senhor. Ciro Gomes deveria ter a grandeza de retirar sua candidatura, apoiar a pré-candidatura do ex-presidente Lula, do PT, numa frente ampla a favor da democracia. Enfim, por estar desse lado democrático. E aí te pedem um gesto de grandeza, assim como pediram esse gesto de grandeza a Boulos, Guilherme Boulos ele fez, a Márcio França, que desistiu de São Paulo e do governo, de disputar o governo de São Paulo, ele fez. Marina Silva, que estará com a Haddad, fez um gesto de grandeza. Estão pedindo a Alessandro Molon no Rio, em nome da candidatura de eleição do Freixo. Enfim, e o senhor diz que não arreda o pé e diz que não concorda com isso, inclusive aquela conversa sua com o Gregório do Vivier, justamente a respeito disso, em muitos aspectos a respeito disso. O senhor tentando dizer por que não acha que deveria fazer esse movimento. Explica aqui pra gente. O fascismo, infelizmente, não é uma prática só do bolsonarismo, não. Ela está entranhada igualzinho no petismo, no lulopetismo radicalizado. Agora, veja bem, Débora, vamos raciocinar aqui, depois de tudo que eu já lhe falei, mas vamos fazer um pouco de história. O Lula é candidato em todas as eleições, desde 1989 até aqui, por ele ou por alguém que se apresentava com uma máscara, como o Haddad fez. Quem tem que fazer gesto de grandeza é um que nunca teve a oportunidade de colocar em prática ideias que são absolutamente revolucionárias para mudar o Brasil. E isso é que é. Então, quer dizer, a grandeza é o Lula, com 80 anos quase, completamente enferrujado, não sabe de nada do que está acontecendo nessa disruptiva
tecnologia, da economia do conhecimento, o Lula que promoveu o desastre que aconteceu, esse daí, a grandeza é eternamente São Lula, primeiro e único, ser o único homem capaz de redimir o Brasil e de nos defender contra o fascismo. Isso eu não aceito. Segundo, vamos fazer uma pergunta humilde de novo, como eu tento cultivar. Existiria o Bolsonaro se não fossem as contradições morais e econômicas do Lula? Eu paro aqui um segundo para quem está nos ouvindo e que não seja fanático, porque os fanáticos de lado a lado são fascistas iguais, iguaizinhos. Sabe, o deboche, a agressão, a agressividade, e depois não compreendem porque que não há ambiente para eu nunca mais andar com essa gente. Não há a menor chance, porque eu tenho dignidade, tenho vergonha na cara. Mas vamos lá, o Bolsonaro nasceu para a política brasileira como? Como presidente da República? Foi porque tinha uma obra extraordinária? Tinha um passado absolutamente brilhante? Não, o Bolsonaro era um picareta do baixo clero, roubava dinheiro na gasolina, como eu posso provar. Pois bem, foi pela promessa, Bolsonaro estabeleceu uma nova solução para os graves e antigos problemas brasileiros. Quando terminou o mandato do Lula, 5 brasileiros acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões de reais dos cofres públicos, que foram tirados da educação, da saúde, da segurança, e entregou para os pobres 330 bilhões de reais. Essa é a tragédia deles não quererem debater comigo, é porque eu sou ex-ministro da Fazenda. Eu tenho os dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. Vou dizer de novo. O Lula, no período que mandou no Brasil, transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais. E transferiu para os pobres, nessas transferências de renda, 332 bilhões. Um é com T de tapioca, outro é com B de bola. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, parece que essa migalha foi muito. E é nisso que ele reina. Mas o Lula, por exemplo, deixou aí quase 16 milhões de pessoas super endividadas no FIES e produziu com dinheiro público os maiores conglomerados de educação privada do mundo. Não é, Croton? E ele anda do jato de plano de saúde. O Lula se corrompeu. Compreende? Então, repare, eu então agora tenho que esquecer que o Lula produziu o Bolsonaro. Porque se esse argumento fosse verdade, entre no Google, meu irmão. O único candidato que ganhava do Bolsonaro em 2018 era eu. O que é que faz o Lula? Mente para o povo que é candidato de dentro da cadeia. Depois, 20 dias antes da eleição, quando o tribunal disse que ele não era candidato, que todo mundo que sabe ler sabia que ele não podia ser, ele escolhe o Haddad. Quem é o Haddad? Um grande vitorioso? Não, tinha acabado de perder um aninho antes as eleições para prefeito de São Paulo, estando no cargo, na reeleição. O Lula planejou isso, sabe, de ferrar o Brasil na mão do Bolsonaro para acontecer o que está acontecendo, porque ele não tem escrúpulo. Nós perdemos companheiros que tiveram o olho furado na luta do impeachment. O Lula, um ano depois, estava agarrado com Renan Calheiros, com essa gente toda. E eu que tenho que ter gesto de grandeza, olha aqui, eu sou diferente. Eu quero mudar o modelo econômico que o Lula quer manter. Eu quero mudar o modelo de governança política ao qual o Lula se vendeu. Então não dá para ter entendimento. Eu devo ao povo brasileiro, e volto a dizer, não é porque é fácil. Olha, você não tem ideia do que eu sofro. Mas eu vou fazer com todo entusiasmo cumprir o meu dever. Se eu salvo o Brasil, vou para fazer história. Se eu não salvo, anota a minha opinião. Está se produzindo o maior estelionato eleitoral da história do Brasil e isso vai acabar destruindo de uma vez por todas a nossa democracia. Só para concluir, né, essa questão desses discursos que o senhor falou, né, de tentar, de quem que é a responsabilidade sobre a vitória de Bolsonaro e tudo mais, aí depois... No segundo turno, quando Haddad foi, em 2018, no segundo turno contra Jair Bolsonaro, houve um apelo para que o senhor entrasse e se engajasse na candidatura de Haddad, mais uma vez, como um gesto maior para evitar um mal maior que seria Bolsonaro, e o senhor se recusou. Então, de certa maneira, também o responsabilizam pela vitória de Bolsonaro, especialmente por não ter tomado lado no segundo turno. Eu tomei lado com clareza. Isso é mais uma canalice mentirosa do Lula. Eu tomei lado com muita clareza na noite ainda. As urnas não tinham acabado de fechar e eu declarei o meu voto no Haddad. Apenas eu tenho o direito, como cidadão, de não participar mais de campanha ao lado dessa quadrilha por uma circunstância que eu considero quadrilha. Você imagina o que eu acabei de dizer aqui? Se eu apareço um dia do lado do Lula, eu acho que mais atrapalho do que ajudo. Você não acha, não? Porque se eu estou dizendo aqui que... Agora, Débora, olha para você ver como não há nenhum escrúpulo no lulopetismo que é tão fascista e desonesto quanto o bolsonarismo boçal. Eu ajudei o Lula em 1989. O Lula era uma mirabolância. Eu já era prefeito de Fortaleza, ajudei o Lula no segundo turno da eleição de 89. Em 94, o Lula ficou contra o Plano Real e pediu o impeachment do Itamar Franco.
foi uma eleição em que eu não ajudei o Lula, porque o Lula ficou contra o Plano Real e eu era ministro da Fazenda. Eu ajudei o Lula em 98, eu ajudei o Lula em 2002, no segundo turno. Sabe, eu ajudei o Lula em 2006, retirei a minha candidatura e ajudei o Lula em 2006, depois de todo o escândalo do Mensalão. O Lula sabe o meu papel nesse esforço, que já era uma tentativa de golpe para cima dele. Os amigos dele pedindo para ele renunciar à candidatura à reeleição, e quem foi para cima enfrentar a escalada de golpe fui eu. Isso em 2006. Em 2010, o Lula mentiu que eu era candidato e, na véspera, se acertou com o PSB, que era o meu partido, e me tirou a legenda. Sabe o que eu fiz? Renunciei à minha candidatura, abri mão de lutar e apoiei a inacreditável Dilma Rousseff, dizendo, olha, isso é uma tragédia, a Dilma não tem experiência. Em 2014, eu ajudei a Dilma, retirei a minha candidatura. Em 2016, me demiti da CSN, onde eu era super executivo, com super salário, e fui para a rua brigar contra o impeachment, porque nós considerávamos que era um golpe. Francamente, sabendo o que eu sei, como o Lula se corrompeu mesmo, como se vendeu mesmo, se eu for para o palanque do Lula, eu sou cúmplice. E nunca mais eles podem contar comigo para nenhuma tarefa. Esse negócio de fascismo contra comunismo não bota comida no prato de ninguém. Não resolve problema de emprego, de salário, de juro, de caristia, de dependência do povo aí do milhado no SPC. E eu quero mudar o Brasil, então eu volto para casa. E é assim que eu vou me comportar. Certo, a gente, enfim, já está bem no finzinho e... Olha, eu pago caro por isso. Em alguns lugares do sul do Brasil, as pessoas me respeitam, mas não querem votar em mim porque acham que no limite eu acabo ajudando o Lula. E eu juro ao povo brasileiro, não há a menor chance, em dia nenhum, e eu sei muito bem o que é um político afirmar isso, de eu estar num palanque com o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, porque, para mim, ele é o grande traidor do Brasil, o grande responsável pela tragédia que nós estamos vivendo. E aí, chegando aqui no finzinho da nossa entrevista, goste-se ou não, esse ano é mais uma eleição que se fala muito, que um dos temas é a questão da pauta de costumes. E o senhor fala muito sobre propostas, como vai fazer, ideias para o Brasil, mas não é tão comum o senhor ser abordado até, né, por culpa nossa, sobre a questão de pauta de costumes. Rapidinho, dá uma pincelada aí, o que o senhor pensa sobre esse assunto, cada um dos temas aí que envolvem esse assunto. Deixa eu lhe dizer, eu sou uma pessoa que tem opinião sobre tudo, né? Infelizmente, eu estou aí na estrada há muito tempo e cultivo o hábito da franqueza. Mas o que eu aprendi lendo muito e vendo as experiências internacionais? Existe um mecanismo hoje chamado guerra híbrida, que é basicamente o seguinte: uma eleição presidencial é um ambiente onde você vai discutir emprego, salário, saúde, educação, que são as responsabilidades que o político tem que assumir e que assume bem ou assume mal. Mas ele tem a responsabilidade de fazer isso acontecer. O que acontece? Se a gente propuser uma nação como a nossa, de 70% de pessoas ou na informalidade ou no desemprego aberto, com salário mínimo vil, com o preço da carne de segunda chegando em R$50, um litro de leite se aproximando de R$10 em algumas praças do Brasil, mais R$8 em todo canto, com a gasolina e o óleo diesel inviabilizando, o gás de cozinha sendo substituído por álcool, porque a população não tem condição de pagar o gás de cozinha a R$130, enfim. Se a gente discutir isso, nós vamos ganhar a eleição com uma proporção gigantesca, o campo progressista. O que aprendeu a grande direita norte-americana? Introduzir, isso tem na Primavera Árabe, introduzir elementos que não têm solução. Por exemplo, as questões de costume em matéria de aborto. Aborto é uma tragédia que os americanos autorizam e desautorizam, agora mesmo está esse debate lá. Ora, qual é o poder que o presidente da República tem sobre este assunto? Ou o que o Lula e o PT fizeram por 4 mandatos de inovação institucional nesse assunto? Nada. Mas o Bolsonaro, que não tem como explicar a caristia, não tem como explicar o desemprego, a corrupção, etc., a roubalheira na vacina. No Brasil tem 3% da população do mundo e 11% dos mortos do mundo. E a diferença se chama-se Jair Messias Bolsonaro, um grande genocida. Se a gente for discutir isso, ele já perdeu. Então vem um tal de Steve Bannon, da ultradireita americana, vem para cá e diz, olha, troca na cabeça do povo, que é religioso, que tem juízos morais absolutamente compreensíveis e respeitáveis, o ambiente do debate. Aí você vê o Lula, por exemplo, dizendo que todo mundo tem direito ao aborto. O que é isso? Se é assim, por que ele não fez nada nesse assunto trágico, que consulta questões morais, religiosas e de saúde pública? Portanto, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo
mediar esses grandes conflitos como magistrado. Se eu quero presidir o Brasil, eu tenho que conhecer o Brasil e respeitá-lo como ele é. E a nossa sociedade é cristã, não é, crescentemente pentecostal e neopentecostal, e esse é o povo que eu amo. Por mais que eu eventualmente tenha discordância em muitos assuntos, esse é o povo que eu quero unir para governar o Brasil. Certo. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que vai parecer delicada, mas eu tenho certeza que o senhor vai achar interessante de responder. Me escuta. Qual vai ser, ou melhor, qual já é o papel da sua esposa, a produtora de teatro, de TV, Gisele Bezerra, reconhecida entre os pares como uma grande produtora, na sua campanha e na sua eventual presidência da República? Eu vou lhe responder do mesmo jeito que eu respondi lá atrás, quando eu fiz uma das maiores bobagens da minha longa vida pública. 40 anos de vida pública, 26 anos atrás, eu respondi: a minha mulher tem um papel central na minha vida, em tudo. Não há um gesto que eu não a consulte, não há uma questão complexa que eu não a consulte. A inteligência estratégica dela, a inteligência emocional dela, ela é um amor, ela é uma luz da minha vida, etc, etc, etc. Pois bem, esse é o papel da Gisele. É um papel de companheira, de parceira de todos os minutos, me ajuda em absolutamente tudo. Não há uma decisão que eu amadureça sem ouvir as ponderações sempre amorosas e lúcidas dela. Naquela data, que é o que está implícito na sua pergunta, eu tinha sido acossado de novo. Um psiquiatra veio para cá, trazido pelo Serra, e havia ali, eu percebo isso hoje, um elemento de que eu teria uma certa vaidade de achar que a minha popularidade não era minha, mas é porque eu era casado com uma extraordinária mulher, atriz, uma das maiores atrizes do teatro e do cinema e da televisão brasileira, a Patrícia Pilar, que é uma queridíssima companheira, amiga, né, para sempre minha. E eu, então, fiz uma infelicíssima piada de componente machista. Por quê? Porque só se percebe depois que, apesar de você ter sido prefeito e nomeado mais da metade do orçamento ser administrado por mulheres, governador de estado, mais da metade do orçamento administrado por mulheres, ninguém tem isso. Eu fui criado no meio do patriarcado, do machismo. Já me desculpei por isso centenas de milhares de vezes, mas a ocasião sempre será de dizer de novo uma grande bobagem que eu falei, felizmente foi há 25 anos atrás, e dá para eu, não é, olhar para trás e ver, caramba, 40 anos de vida pública, governador, ministro, prefeito, deputado, etc., secretário, nunca respondi por uma acusação de corrupção, e tudo de que me acusa é de ter feito uma piada machista, absolutamente de mau gosto, pela qual já me desculpei muitas vezes no passado. Certo, agora não é meu papel, mas eu vou discordar do senhor, porque eu acho que, entre todos esses papéis aí que o senhor disse, eu acho que a grande estrela do Ciro Games é ela, desculpa. Ah, mas sem nenhuma dúvida. Olha, está acontecendo, isso é maravilhoso. Onde a gente anda, as pessoas perguntam: cadê a Gisele? Está ali. Aí sai todo mundo, eu fico ali bem sozinho. Tá certo. E agora, para encerrar, e depois eu te dou 3 minutos finais. Vem aqui, só um minutinho, ó, só para demonstrar de novo. Olá, tudo bem? Obrigada. E aí, eu gostaria de, como a última pergunta, e depois o senhor tem 3 minutos finais para falar diretamente com o eleitor, é o seguinte: o senhor falou, né, muito humildemente, que o senhor não é favorito, por enquanto, nesse momento da pré-campanha. O senhor acha que o senhor pode ser, assim como o senador José Serra, eventualmente, o presidente mais preparado que o Brasil nunca terá? Olha, ninguém vai me tirar disso a não ser o povo brasileiro. O que eu procuro fazer, eu não posso me afirmar o mais preparado, até porque isso é uma comparação com os outros. O que eu posso garantir ao povo brasileiro é que nenhum tem a experiência que eu tenho. Se um já foi presidente, o outro também é presidente, nenhum deles foi prefeito para saber que o Pacto Federativo destruiu os municípios brasileiros. Isso também é um legado do Lula e do Bolsonaro. Você não tem ideia daqui embaixo o que está acontecendo. Sabe, piso disso, piso daquilo outro, e as receitas não vão. Eu fui prefeito, eu conheço muito bem, já está totalmente redesenhado o pacto. 23 dos 27 estados brasileiros estão quebrados, eu fui governador. Nenhum deles sabe o que é você ser responsável pela saúde, pela educação e etc. E o Bolsonaro ficar fazendo demagogia com teses corretas. Então diminui o ICMS, o Ceará vai perder 600 milhões de reais no ano, em 4 meses. 600 milhões de reais num estado paupérrimo para subsidiar o lucro absolutamente selvagem do acionista minoritário, que o Lula e o Fernando Henrique e o Bolsonaro deram o controle real da Petrobras, apesar de não terem a votação. Portanto, a minha experiência não tem outra no lugar.
e também a formulação, e não é minha. Eu procurei envolver aquilo que o mundo inteiro faz. Hoje a Universidade Brasileira está banida. Mesmo os cientistas brasileiros, com essa história de fascismo, estão olhando para o Lula de uma forma absolutamente pouco crítica. Estão deformando, ajudam a corromper o Lula, porque não exigem do Lula nenhuma formulação. Eu tenho 600 sábios trabalhando praticamente em tempo integral em qualquer uma das políticas, qualquer desafio que chega que eu tenho ignorância no assunto. Ainda amanhã eu vou a São Paulo, vou no maior think tank de segurança pública, fechado, sem ser alinhado meu, sem ser eleitor meu, para me aprofundar nesse tema da segurança pública. Eu reuni juristas da maior nomeada, sem obrigar eles a serem comigo ou não pedir filiação partidária nem eleição para mim, para aprofundar um estatuto anticorrupção moderno, que o Brasil saia dessa manipulação adiante, enfim. Ou seja, o mais experiente tem uma vida limpa e o que tem a melhor proposta sou eu. Vamos ver se Deus ilumina a minha palavra para tocar o coração do povo brasileiro e salvar o nosso país. Sabe, a melhor hipótese que a gente se livrar do Bolsonaro, caindo na mão do Lula, deixando o povo acreditar que o paraíso vai descer para a terra, é um desastre que você não tem ideia do tamanho e da gravidade dessa crise que está se anunciando para isso. Pré-candidato, 3 minutos. Bom, eu quero agradecer a você, a Débora, agradecer ao SBT News a oportunidade, o privilégio, cumprimentá-los, felicitá-los pela qualidade dos questionamentos. O Brasil precisa desesperadamente, porque, Débora, deixa eu lhe dizer também ao povo brasileiro, o que está errado no Brasil, o que está errado não é porque tem um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão safados, tão maldosos, que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Não é. Se fosse assim era mais fácil, eu tenho repetido. O que está errado no Brasil está errado para proteger a mais perversa distribuição de renda do planeta Terra. E nós só sairemos dessa tragédia se nós estabelecermos um generoso pacto nacional ao redor de um projeto. Projeto significa um plano, meta, começo, objetivo, quanto custa, de onde vem o dinheiro, quais são os conflitos políticos inerentes a fazer isso. Por favor, põe um pé atrás. Por favor, irmão e irmã brasileiro, obrigue todos os candidatos, mesmo da sua simpatia, a ir para os debates, a refletir sobre os assuntos, para que você não seja apaixonado nem odeie ninguém. Sabe quem gosta de botar você para brigar, para depois fazer acordo? É o Lula e o Alckmin. É o Bolsonaro e o Lula. Passam 25 anos chamando um ao outro de ladrão, agora estão juntos. Gente que perdeu um olho nas manifestações pelo impeachment, agora está o Lula agarrado com os promotores do impeachment, inclusive o Michel Temer. Obrigue os candidatos, todos, a fazer um diagnóstico e a fazer uma proposta, com começo, meio e fim, dizendo de onde vem o dinheiro. Assim o seu voto terá valor e você estará decidindo não quem é o mais goeludo e o mais ambicioso, mas aqueles propostas e projetos que podem mudar a sua vida. É nisso que eu estou interessado em produzir no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigada. Um bom trabalho na sua jornada, viu, pré-candidato? Muito obrigado a você, Débora. Um forte abraço para todos.